Oi, tudo bem? Aqui é a Andréia Quelhas, membro da PIB em Brasilândia, voluntária do Ministério Fios de Prata, e eu tô com vocês para uma jornada sobre a Carta da Liberdade Cristã, que a gente conhece como o Livro de Gálatas. Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 2. Enquanto eu tô aqui falando, aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber o alerta das próximas aulas e compartilha. Compartilha com todo mundo que você conhece. Essa aula é para o Ministério Fios de Prata, mas a internet permite que a gente alcance muito além do Ministério. Então, compartilhe. E antes da gente começar o nosso estudo, vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais essa oportunidade de a gente estudar o livro de Gálatas. Abra nossa mente, abra os nossos corações para tudo o que nós vamos aprender nesse capítulo 2. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? No capítulo 1, Paulo mostrou como que ele estava se sentindo sobre a debandada dos Gálatas para o lado dos judaizantes e deixou bem claro e explicado que o evangelho que ele pregava vinha de Deus e não dos homens. Agora, no capítulo 2, ele conta da viagem missionária que ele fez com Tito, de o desentendimento que ele teve com Pedro e termina falando sobre a justificação pela fé. E são esses os pontos que a gente vai falar na aula de hoje. Paulo fez algumas viagens missionárias, mas aqui na Carta de Gálatas ele conta sobre uma que ele fez com Barnabé, que era judeu, e com Tito, que era gentio. E como a gente já conversou antes, Paulo não dá ponto sem nó. Ele traz uma história sobre Tito porque ele era gentio, convertido à fé cristã e que vivia pela graça e não pela lei. Quando Paulo leva Tito para Jerusalém, o objetivo dele era mostrar que judeus e gentios eram aceitos por Deus da mesma forma. Contando isso para os Gálatas, Paulo queria mostrar que não tinha uma separação entre o evangelho que ele pregava e que os outros apóstolos pregavam, tanto que ele levou um gentio até Jerusalém. Paulo só tinha um ministério diferente. Ele foi chamado para pregar para os gentios e não para os judeus. Mas o evangelho era o mesmo, porque afinal de contas só existe um evangelho. Paulo e os apóstolos de Jerusalém, eles não eram rivais, eles eram parceiros. E Tito era a prova de que era possível um gentio ser salvo sem ser circuncidado. Ele era a prova da eficácia da graça e da liberdade do evangelho. Mas voltando ao fato de que Paulo era parceiro dos apóstolos de Jerusalém, a gente tem, a partir do versículo 11, uma situação muito peculiar. Eu, particularmente, nunca tinha reparado nisso. Gente, Paulo e Pedro tiveram uma briga. Não de trocar soco e tal, mas uma discussão, imagina. Paulo e Pedro. Paulo confrontou uma atitude de Pedro na frente de todo mundo. Pedro fez uma coisa que ia contra o evangelho da graça que ele mesmo pregava e vivia. E Paulo não só confrontou ele, mas relembrou a história aqui no capítulo 2 de Gálatas para mostrar que o evangelho é maior do que qualquer personalidade. Lendo a história, eu até fiquei com um pouco de vergonha alheia por Pedro. Deixa eu contar para vocês como que foi. Pedro era um cara gente boa, ele vivia sob os conceitos do evangelho e acolhia todos os gentios convertidos. Só que um dia ele recebeu a visita de uns amigos que eram muito conservadores e aí ele começou a evitar os gentios, parou de fazer as refeições com eles e tal, porque ficou com medo do que os amigos conservadores iam falar. Ficar com medo é bem a cara de Pedro, né? Essa história tá lá nos versículos de 11 a 14 do capítulo 2 de Gálatas. Se Paulo não tivesse repreendido Pedro, podia ter acontecido uma grave separação na igreja, porque todo o discurso dos judaizantes sobre ser preciso viver na lei, mesmo depois de convertido, ia ganhar espaço e o evangelho da graça ia ser subestimado. A atitude de Pedro foi muito perigosa. Paulo coloca essa história aqui no capítulo 2 para mostrar para os Gálatas que não tinha uma superioridade dos apóstolos de Jerusalém sobre ele. Paulo estava no mesmo nível, todo mundo tinha o mesmo objetivo, que era propagar o evangelho da liberdade e da graça. Aqui a gente tem um alerta. A defesa da verdade do evangelho é dever de todos. Às vezes a gente prefere não falar nada para não perder a amizade, mas a gente não pode colocar os nossos relacionamentos acima da verdade do evangelho. A gente tem que confrontar em amor e não pode manter a paz a qualquer preço. Bom, e a partir do versículo 15, Paulo começa a falar sobre a justificação pela fé. Através dos tempos, as mais diversas religiões sempre buscaram um caminho para se chegar ao céu através de esforços aqui na Terra. Guardar a lei é uma tentativa dessas. Torturas físicas que a própria pessoa faz nela mesmo também. Sacrifício, invocação de anjos, santos, enfim. Sempre um esforço humano para se chegar até Deus. Mas o Evangelho traz outra visão. A gente não é salvo pelas obras que a gente faz, mas pela graça de Deus. A justificação é através da fé. Se a justificação fosse pelas obras, a gente ia estar no centro do processo. Mas quem está no centro é Deus. E por isso ele justifica a gente pela fé. A justificação significa que a gente recebe uma coisa que a gente não merecia.
Deus pega cada pecador, perdoa, tira toda a culpa e trata ele como justo. Isso é bonito demais, gente. A justificação é um ato de Deus e foi possibilitada pela morte de Cristo na cruz. E o gatilho para a gente receber essa graça é ter fé. A gente se apropria do sacrifício de Cristo pela fé. Se a justificação fosse pelas obras, a morte de Jesus na cruz não ia ter valor nenhum. Mas presta atenção, as obras também têm seu espaço, tá? Depois de justificados pela fé, as obras são consequência da vida com Jesus. A gente não é justificado pelas obras, nós somos salvos pela fé. Mas essa fé não vem sozinha. Afinal de contas, a fé sem obras é morta. Bom, por hoje é só isso tudo. Vamos só revisar rapidinho o que a gente aprendeu hoje. Paulo começa o capítulo 2 falando da viagem missionária que ele fez com Tito, que era gentio, não circuncidado, para mostrar que o evangelho da graça era para todos. Depois ele contou sobre um desentendimento que ele teve com Pedro, porque Pedro deu um molinho e se afastou dos gentios convertidos por vergonha dos amigos conservadores que visitaram ele. Paulo mostrou como a atitude de Pedro foi perigosa, podendo causar uma separação na igreja, e mostrou também que o evangelho é maior do que qualquer personalidade. Não é porque Pedro era Pedro que ele estava acima do evangelho. E por fim, Paulo fala sobre a justificação pela fé, ou seja, nós somos salvos pela graça de Deus através da fé. Não somos justos porque praticamos boas obras, mas somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Só que não significa que as obras não têm o seu valor. A fé sem obras é morta. Então, depois da gente ser justificado pela fé, a gente tem uma obrigação com as boas obras. É isso, gente boa. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esquece de curtir e compartilhar com todo mundo. Pra semana que vem, eu vou pedir que vocês leiam o capítulo 3 de Gálatas. Não deixem de ler. A aula faz muito mais sentido quando a gente já leu o texto antes. Até semana que vem!